Moisés, respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Senhor, obrigado por esta palavra. Venha, Senhor, de encontro à necessidade de cada coração e de cada vida, para que todos nós que aqui estamos possamos sair deste lugar abençoados em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentarem, tomem o seu assento, continue adorando, exaltando e engrandecendo ao Senhor. Este é um tema bem sugestivo, a qual nós vamos falar de um homem que foi um dos maiores líderes que já existiram, chamado Moisés. E para nós entendermos o chamado de Moisés, ele é dividido em várias partes. E precisamos voltar um pouco atrás e entendermos que quando Deus ele quer levantar, ele quer chamar alguém, o inimigo ele se levanta para tentar matar. Ou seja, tem várias pessoas que estão aqui, que têm um grande chamado de Deus. Mas entenda que o inimigo ele vai tentar se levantar para impedir que isso aconteça na sua vida. Vai colocar impedimentos, vai colocar barreiras, vai colocar dificuldades, vai colocar um monte de coisa. Mas cabe a você querer realmente ser usado pelo Senhor. E nós vemos que Moisés, a Bíblia diz que ele foi criado pela filha de Faraó. 40 anos ele ficou no Egito. 40 anos ele ficou no palácio, sendo filho da filha de Faraó. Mas certo dia, ele foi ao campo ver o que estava acontecendo. E viu um dos seus irmãos hebreus sendo maltratado por um egípcio. Então ele olhou para um lado, olhou para o outro e viu que ninguém estava vendo. Ele foi lá, defendeu o seu irmão hebreu e matou o egípcio. O que eu entendo aqui é algo importante para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós queremos fazer o certo, mas acabamos fazendo da maneira errada. Eu quero fazer o certo, mas eu acabo fazendo da maneira errada. Por quê? Porque eu quero fazer do meu jeito. E Moisés, pensando que matando um egípcio, ele estava defendendo um hebreu, mas pelo contrário. A intenção dele era boa. O que ele queria fazer era somente defender o seu irmão. Mas para me defender alguém, eu não preciso prejudicar o outro. E é esse ponto de vista que nós temos que entender todos os dias. Será que realmente para me defender alguém eu prejudico alguém? Ou estou disposto a fazer o certo para todas as pessoas? E Moisés, naquele momento que ele fez, ele matou o egípcio. Enterrou o seu corpo e disse: ninguém viu, está tudo certo. Entenda uma coisa: nós servimos um Deus que a Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo, e ele contempla os maus e os bons. Ele está a contemplar cada um de nós. Ele está a nos ver, por mais escondido que você esteja fazendo alguma coisa. Entenda, o Senhor ele está te vendo. O Senhor ele está te olhando. E por mais que você diga é engano, o Senhor está dizendo: você está mentindo, porque eu estou vendo todas as suas atitudes. E no outro dia, Moisés ele vai novamente com a intenção de querer livrar o povo.
Mas o que acontece quando tem dois egípcios, dois hebreus brigando? Ele se levanta aí para tentar defender um. Então um olha para ele e diz: olha, você vai me matar como você fez com aquele egípcio? Deus. E o outro diz: quem colocou você como juiz sobre nós? Quem te colocou como libertador? Quem te colocou como juiz? É aqui que eu entendo algo importante, irmãos, dessa palavra. A autoridade, ela vem de Deus sobre as nossas vidas. Para nós falarmos ou fazermos alguma coisa, a autoridade de Deus tem que estar sobre nós. Senão vamos ser questionados. Se Deus não colocou, o inimigo muitas vezes, o que ele vai fazer? Ele vai zombar e dizer: mas quem é você? Que autoridade você tem? Lembra no livro de Atos, os 7 filhos de Cefas, que foram expulsar um demônio e disseram: olha, nós te expulsamos no nome de Jesus que Paulo prega. E os demônios disseram: olha, eu sei quem é Jesus, bem sei quem é Paulo, mas quem vocês são? Oh Deus. Que autoridade vocês são? Quem que enviou vocês? É por isso que entenda, nós precisamos primeiro conquistar a autoridade de Deus sobre as nossas vidas, para que a hora que nós formos exercer, ninguém vai dizer: quem te enviou? Quem te mandou? E foi a pergunta: quem te colocou como juiz? Querem matar como matou o egípcio? Então Moisés, ele entendeu que aquilo que ele tentou fazer, ele começou a fazer da maneira errada. E o que ele faz? Ele foge do Egito para não ser morto, porque todos já sabiam o que ele tinha feito. Ele teve que fugir para não morrer. Só algo interessante, mas o libertador era Moisés. Só que a autoridade de Deus ainda não estava sobre a vida dele. Deus não tinha dito para ele: eu vou te levantar, eu vou fazer. Entenda que há momentos em nossas vidas que não basta nós sabermos que vamos fazer aquilo. Nós temos que esperar a autoridade de Deus vir sobre as nossas vidas. Porque isso passa anos. E quanto tempo Moisés ficou em Midian? Ele ficou 40 anos. Para alguém que achava que já estava pronto. Depois, se você quiser ler o livro de Atos, capítulo 7, você vai entender. Alguém que achava que já era para ser líder, que já ia defender. Deus manda ele para o deserto, manda ele para Midian e fala: fica 40 anos aí. Fica 40 anos. E muitas vezes a espera que é difícil. Nós achamos que estamos prontos hoje, que já vai acontecer amanhã, que já vai acontecer depois. E Deus está dizendo: espera um pouco. Deixa eu te preparar melhor. Deixa eu te capacitar melhor. Deixa eu te dar novas experiências. Deixa eu fazer coisas novas. Porque muitas vezes não é nós acharmos que estamos prontos. Quem tem que achar que estamos prontos é o Senhor. Porque a autoridade e a unção vem dele sobre as nossas vidas. Aleluia. E aonde nós chegarmos, esta autoridade chega junto. E a Bíblia diz que depois de 40 anos, o texto que nós lemos, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Sabe o que me chamou a atenção aqui? Moisés, ele não tinha nenhum rebanho para ele. Ele ficou 40 anos na casa do seu sogro. E o rebanho ainda continuava do seu sogro. Então aquilo que ele estava apacentando não era dele. Era de alguém. Então muitas vezes, para nós aprendermos a valorizar, é quando nós cuidamos das coisas dos outros
como se fossem as nossas. Oh, Deus. Era por isso que Deus estava confiando em Israel a Moisés, porque ele aprendeu 40 anos a cuidar do rebanho do seu sogro, como se fosse. E é isso que eu entendo algo importante, irmãos, para as nossas vidas. Será que nós estamos dispostos a cuidar dos outros como se fosse nosso? Será que você está disposto a cuidar do seu próximo como que você cuida de si mesmo? Ele ficou 40 anos apacentando um rebanho que não era dele. E entenda uma coisa, nós vamos ficar sobre esta terra cuidando de um povo que não é nosso, é de Cristo. Aleluia. Não somos donos. Estamos aqui apenas para cuidar quando Moisés estava cuidando. Não era dele. Esta igreja não é minha. Esta igreja é de Cristo. Nós estamos aqui apenas cuidando para Ele. Aleluia. E todos sabem o ofício de um pastor. Por quê? Porque a ovelha ela não tem defesa alguma. É o pastor que a defende do lobo, é o pastor que a defende dos animais selvagens, é o pastor que é a defesa da ovelha. E ele era um bom pastor. Então Deus olhou para ele e disse: olha, ele vai ser um bom líder. Entenda uma coisa: aquilo que você está liderando não é seu, tem um dono. Alguém vai requerer de você. Não faça como o seu, faça apenas emprestado porque é dele. Eu estou cuidando para ele. E esse é o principal chamado de cada um de nós. Quando nós aprendemos a cuidar aquilo que é do outro como se fosse nosso, mas sem tomar posse daquilo. Sem tomar posse e dizer: isso é meu, querer controlar. Querer colocar isso ou aquilo outro, não. Apenas estamos aqui para fazer o melhor para o Senhor. E quando Deus viu que Moisés estava pronto, porque já fazia 40 anos que ele estava apacentando ovelhas. Então a Bíblia diz que o Senhor aparece como um anjo em uma sarça ardente. A Bíblia diz que Moisés olhou e aquilo chamou a atenção dele. Entenda uma coisa: Deus não chamou Moisés, Deus deu um sinal para ele. Deus apenas deu um sinal, uma sarça ardente, ou seja, uma árvore no deserto que pegava fogo e o fogo não se consumia. Moisés olhava aquela visão e via algo sobrenatural. É por isso que o chamado de Deus em nossas vidas é algo sobrenatural. Eu não sei se você já foi chamado por Deus, jovens, crianças, adolescentes, varões, senhoras. Eu não sei se você já teve um encontro real com o Senhor. Porque nesses 80 anos Moisés achava que já conhecia Deus. Mas a hora que ele viu a sarça, ele viu algo que ele nunca tinha visto antes. É por isso que a palavra diz: conhecemos e prossigamos a conhecer o Senhor. Porque por mais que você já andou com Ele, por mais que você já teve experiência com Ele, por mais que você já viveu na presença dEle, Deus ele ainda tem algo novo para surpreender a sua vida. Deus ele ainda tem coisas novas para te mostrar. E depois de 80 anos, Moisés, ele tem aquela visão. Olhando a sarça, e a sarça não se consumiu. Olhando o fogo pegar, esperando consumir, e a árvore não se consumiu.
Então o que Moisés ele faz? Olha, eu vou virar para lá e eu vou lá ver o que está acontecendo. Entenda que primeiro Deus deu o sinal. E depois Moisés disse, eu vou lá ver. Poderoso, Pai. E muitas vezes, Deus ele tem dado tantos sinais para as nossas vidas. E em vez de nós irmos em direção ao sinal, nós vamos em direção ao contrário. Porque estamos esperando o Senhor nos chamar. Mas muitas vezes Ele dá um sinal para nós irmos até lá. Porque a hora que chegarmos lá, que Deus vai falar conosco. Nos dá uma visão, nos dá um sonho, nos mostra algo. É isso que nós precisamos entender. Porque nós queremos tudo mastigado primeiro. Tudo prontinho. Tudo assim já decifrado. E quem sabe Deus te deu um sonho com alguém apenas para você ir na casa dele, porque lá Ele vai revelar o mistério. Deus Ele mostrou alguém para você ir até Ele. Antes de chegar lá, Deus vai falar. Mas aqui muitas vezes queremos que Deus Ele fala primeiro. Mas muitas vezes primeiro Ele vai mostrar o sinal. O chamado de Isaías foi, ele viu um alto sublime trono. O chamado de Eliseu, ele jogou a capa no Rio Jordão, o Rio Jordão se abriu. Ou seja, muitas vezes tem um sinal, mas nós não vamos em direção àquele sinal, nós vamos na direção contrária. E quando Moisés ele disse, olha, eu irei lá e eu verei esta grande visão, que é isso? E a hora que ele se vira para ir, Deus olha para Moisés e diz, Moisés, 2 vezes. E Moisés disse, o que é, Senhor? Se o Senhor falar agora conosco, nós conseguimos ouvir a voz dele? Reconhecer a voz dele? Reconhecer que é ele que está falando? Não ter dúvida? E quando ele ouviu aquela voz que saía da sarça, ele não teve dúvida. E ele disse que é assim. Ele reconheceu quem era. E muitas vezes precisamos reconhecer a voz do Senhor sobre as nossas vidas. E Ele fala de várias maneiras. Ele fala através dos louvores, através das oportunidades. Ele fala através de profecia. Ele fala através de visão. Ele fala através de sonho. Ele fala através de revelação. Mas quem que vai reconhecer a voz dele? Aquele que está ouvindo e vai dizer, esse é Deus. Este é o meu Deus. Ele me chamou pelo nome. Eu consigo reconhecer a voz dele. Eu consigo saber quem é ele. Então ele olha para Moisés e diz, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é... Agora eu faço uma pergunta para você tentar responder na sua mente. Quantas vezes Moisés já tinha passado por aquele monte? 40 anos apacentando o rebanho ali. Quantas vezes Moisés já tinha passado por ali? Quantas vezes Moisés foi levado as ovelhas para aquele lugar? Estado no mesmo lugar. É por isso que eu nunca posso deixar a rotina entrar na minha vida. Eu posso estar em todos os lugares, muitas vezes, mas vai ter um dia que o Senhor ele vai me surpreender.
Vai ter um dia que ele vai dizer: tira a sandália dos teus pés, porque este lugar é santo. E porque aquele lugar era santo, não era porque Moisés estava lá, era porque a presença de Deus havia descido naquele monte. Era porque a presença de Deus estava ali. E o que eu preciso entender é que não é esta igreja que é santa, mas o momento que a presença de Deus está aqui, ela se torna santa, porque é a presença de Deus que santifica. Então ele estava dizendo para Moisés: este lugar eu estou presente, a minha presença está aqui. Então você precisa tirar a sandália dos seus pés, ou seja, você precisa mudar alguma coisa dentro de você. E a Bíblia diz que quando Moisés ouviu isso, ele temeu e ele não queria nem olhar naquela direção, porque ele estava temendo ao Senhor. Olha o temor, porque Deus ele precisou se revelar daquela maneira para demonstrar e dizer: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo lá no Egito, e eu escolhi você para libertar eles. Pensa em alguém que ouviu um dos seus irmãos: quem te colocou você como juiz? E agora ele ouvindo do próprio Deus: eu quero te enviar para libertar. Aleluia. Eu quero te enviar. Porque Moisés ele tentou sozinho e não conseguiu, mas agora o Senhor estava enviando ele, e ele iria conseguir. Entenda uma coisa: não é porque você fracassou em algo alguma vez na sua vida que você não é capaz de voltar e fazer novamente. Não é porque o ano que passou algumas coisas não deram certo que esse ano que vai vir não vai dar certo. Entenda uma coisa: se o Senhor ele estiver em nossas vidas, se o Senhor ele estiver conosco, se o Senhor ele estiver nos chamando, se o Senhor estiver nos motivando, dizendo: olha, eu sou contigo, vai em frente. O milagre ele vai acontecer. A bênção ela vai chegar. Porque muitas vezes quando alguém olha e diz: olha, quem te enviou, fica marcado, irmãos. Mas o Senhor diz: agora eu quero te enviar. Agora eu quero fazer na sua vida, mas eu quero que você seja o libertador. E você vai libertar aquele povo, você vai descer até o Egito. Porque a minha presença, ela vai com você, você não vai sozinho. E a hora que você chegar lá, e pelo Senhor, mas a hora que eu chegar lá, o que eu vou dizer? Apenas diga: o eu sou me enviou a vós. Com que autoridade eu digo? Agora diga que o eu sou me enviou a vós. Porque ele já havia perguntado para ele: quem te colocou de juiz sobre nós? Alguém já tinha perguntado a primeira vez. Então ele queria uma resposta. Que resposta eu vou dar para aquele povo quando eles perguntarem? E o Senhor disse: diz a eles, Moisés: o eu sou me enviou a vós. Esta é a autoridade. Ou seja, a autoridade de Deus estava sobre quem? Sobre Moisés. E entenda uma coisa: se a autoridade de Deus estiver sobre as nossas vidas, aonde nós chegarmos, como a Bíblia diz, aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Então entenda que este foi o que? O chamado de Moisés. Uma experiência que ele viveu depois de 80 anos. Mas porque era o tempo de Deus. Não se considere novo demais para não ser usado pelo Senhor. Nem se considere velho demais para não ser mais usado pelo Senhor. Mas apenas diga: Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim a tua vontade. Seja agora, seja amanhã, ou seja a qualquer tempo, eu quero estar pronto para cumprir o propósito do Senhor
sobre esta terra. Aleluia. Porque o Senhor, Ele quer chamar a cada um de nós. Ele tem um chamado maravilhoso em nossas vidas. Aleluia, Deus. E não importa o que aconteceu, o importante é o que o Senhor vai fazer acontecer. Aleluia. Porque com Moisés, quando ele chegou no Egito, foi tudo diferente. Mas ele não precisou matar mais ninguém. Não precisou fazer mais nada. Apenas fazer o que o Senhor pediu para ele. Agora ele estava indo no nome do grande eu sou. Aleluia. Ou seja, Deus estava com ele. E o que eu tiro desta palavra de mais importante é: se Deus estiver conosco, nunca nós vamos estar sozinhos. Nunca você vai estar sozinho. E Ele vai te ajudar a vencer todas as barreiras, todas as dificuldades, todos os problemas. Você vai ser vencedor. Você vai alcançar os seus objetivos. Mas é necessário que você hoje busque a presença do Senhor. Diga: Senhor, eu quero estar na tua presença. Aleluia. Senhor, eu quero viver o melhor que o Senhor tem para a minha vida. Porque como o Senhor chamou Moisés, capacitou Moisés, estava com ele, eu quero que o Senhor seja comigo hoje, para eu vencer todas as dificuldades. O grupo de louvor se prepara para estar louvando. Porque o Senhor, Ele quer fazer de você um grande vencedor. Aleluia. Mas é necessário que você glorifique, exalte e engrandeça o nome de Deus. Se coloque de pé aí por um momento. Aleluia, Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento. E você apenas diga para o Senhor neste ano que vai vir, que ainda, né, hoje é apenas dia 29, ainda tem 3 dias ainda para findar o ano. Mas eu quero que você faça um propósito com o Senhor. Diga: Senhor, este ano eu quero que o Senhor cumpra em mim a sua vontade. Aleluia, Deus. Neste ano, Senhor, que vai vir, eu quero que o Senhor cumpra em mim a sua vontade, Senhor. Eu não quero fazer do meu jeito, eu não quero fazer da minha maneira, eu não quero fazer como eu quero, Senhor, mas eu quero ser dirigido pelo Senhor, eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu quero que o Senhor esteja presente na minha vida. Feche os seus olhos aí neste momento. Vamos adorar ao Senhor.